Questão 22. Leia o texto seguinte sobre os impactos do sonar de navios e seus efeitos na vida marinha. Não é de hoje que cientistas sabem que o sonar de navios impacta a vida marinha, mas só recentemente é que um novo estudo, publicado pela Royal Society B, explica as causas e o impacto desse som nas baleias. Os mamíferos marinhos são os que mais sofrem com o sonar. Atordoados com o barulho, os animais nadam milhares de metros e oscilam, mergulhando em direção ao fundo do mar e de volta à superfície. O resultado, segundo o estudo, é a união de um efeito doloroso de descompressão e bolhas de nitrogênio no sangue. O sonar de um navio pode produzir um barulho ensurdecedor, variando entre 170 e 196 decibéis. Assinale a resposta que corretamente indica os principais fenômenos ondulatórios envolvidos na utilização de sonares nos navios e submarinos que fazem o mapeamento do fundo marinho, localizam a posição e a velocidade de cardumes ou outros objetos submersos e que se aproximam ou que se afastam e que têm impactado a vida marinha. Bom, a seguir, né, nós faremos uma análise do significado, né, de algumas informações que a questão nos forneceu. Entenderemos um pouquinho do funcionamento do sonar, né, e como é medida, por exemplo, a velocidade de cardumes de peixes. Seguinte, quando a questão nos diz que o barulho do sonar, né, vai desde 170 até 196 decibéis, ela está se referindo à grandeza que mede a intensidade do som, certo? Essa grandeza física é chamada de nível de intensidade do som, né, ou nível sonoro. Então, ó, nível sonoro. E essa grandeza ela é determinada pela seguinte forma: beta igual a 10 multiplicado pelo logaritmo da intensidade do som que desejamos medir, dividida pela intensidade, por uma intensidade de referência. Então, ó, então I é a intensidade do som que desejamos medir, e 0 é uma intensidade de referência. Geralmente o valor dessa intensidade de referência é 10 menos 12 watts por metro quadrado. Essa, essas unidades, né, são as unidades de intensidade do som. Como complemento, é importante dizer o seguinte, né, como complemento. Um nível sonoro, né, por exemplo, um nível sonoro, ou seja, beta, de 170 decibéis, né, que é o primeiro valor que a questão nos informa, ele é capaz de provocar surdez total nos seres humanos. Então, ó, é capaz de provocar surdez total nos seres humanos. Muito bem, vamos falar então um pouquinho do sonar. Seguinte, o sonar ele é um dispositivo, né, que quando instalado em navios ou em submarinos, nos permite medir, por exemplo, a profundidade, né, de um local no oceano. Por exemplo, essa profundidade H aqui, ela é medida utilizando o sonar.
E se medimos a profundidade de diversos locais, né, por exemplo, essa profundidade aqui e essa, né, e assim por diante, temos um mapeamento do oceano. Então, ó, o sonar, permite realizar, resumindo, né, permite realizar um mapeamento detalhado do oceano, certo? O sonar ele funciona da seguinte forma: ele emite ultrassons, que é um tipo de ondas sonoras, né? Essas ondas se propagam pelo meio água até atingir o fundo do oceano, certo? Em seguida, essas ondas elas são refletidas e detectadas pelo sonar. É devido a essa reflexão das ondas que determinamos a profundidade. Então, ó, sonar ele também é, né, um dispositivo que emite, né, é um emissor e detector, né, de ondas sonoras. Funcionamento, resumindo, ó, funcionamento, né, o seu funcionamento é baseado na reflexão de ondas sonoras, certo? Mas como é determinada, né, essa profundidade, certo? Desde a emissão até a recepção da onda sonora, um certo tempo é medido, né? E conhecendo a velocidade de propagação da onda sonora, né, no meio água, é possível medir a profundidade H do oceano ou a distância, né, em que se encontra o fundo do oceano em relação ao ponto aqui do navio. Então, ó, medimos H usando T, né, usando o tempo T, que eu vou colocar assim, ó, tempo medido desde a emissão e recepção né, da onda sonora. Então, usando T e V, que é a velocidade, né, da onda, né, de propagação da onda na água. Seguinte, nós podemos, por exemplo, medir a velocidade de um cardume usando a fórmula do efeito Doppler, certo? Então, ó, a velocidade de um cardume, então pode ser determinada usando, né, a fórmula do efeito Doppler, certo? Que é o seguinte: F', F, V mais ou menos VO, dividido por V mais ou menos VF. Nessa fórmula aqui, né, F', né, então nessa fórmula, F' é a frequência da onda sonora refletida no cardume e detectada pelo navio, certo? Então, ó, frequência da onda sonora refletida no cardume,
certo? E detectada pelo navio. F é a frequência da onda emitida pela fonte instalada no navio. A fonte pode ser, por exemplo, o sonar, né? Então, o sonar emite uma onda de frequência F. Então, ó, frequência da onda, né, onda sonora emitida. V é a velocidade do som na água, certo? Esse V que aparece aqui é a velocidade do som na água. VO, né, é a velocidade do cardume, certo? E por fim, VF, que é a velocidade da fonte sonora. Como ela está instalada no navio, né, a sua velocidade é a mesma do navio. Então, ó, velocidade da fonte sonora. Ok? De forma resumida, os valores de F', F, V e VF, eles são conhecidos, certo? Então, usando essa fórmula, nós determinamos VO, né, que é a velocidade do cardume. Então, quando nós analisamos, por fim, né, quando nós analisamos as alternativas, né, da questão, nós vemos que a única alternativa e que resume toda a resolução dessa questão é a letra D.